tenhamos uma noite agradável, abraçando a todos os companheiros, todos os amigos deste grupo, para celebrarmos juntos o amor do Cristo em nós, para celebrarmos juntos a sua palavra de luz, para celebrarmos juntos e louvarmos a toda a obra da criação e a toda a misericórdia divina. Vamos nos preparando para a nossa prece inicial, convidando a todos para este momento sublime. Amigas e amigos, vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre e amigo Jesus e aos Espíritos amigos, que nos amparem e fortaleçam nossas preces. Pelos doentes, que possam vibrar em busca da cura e da harmonia. Pelos Espíritos desencarnados, que recebam o amparo divino para encontrar a luz e o acolhimento da boa espiritualidade. Que todas as crianças que sofrem violência de todas as maneiras, que elas possam superar as marcas do corpo e da alma. Rogamos a proteção dos anjos guardiões pelos 14 milhões de desempregados no Brasil. Podemos perceber nas ruas, nas portas das casas, entre amigos e familiares, este momento tão difícil da economia. Pedimos pelos coveiros, pelos funcionários de limpeza, pelos garis, os motoristas de ônibus, de aplicativos e taxistas, porque eles precisam trabalhar, se cuidar e cuidar da proteção das pessoas que eles interagem nos serviços e em suas casas. Que as boas energias fortaleçam os profissionais da saúde, para que eles possam estar em harmonia, para atenderem os enfermos que chegam em busca de saúde e retornarem para os seus lares em segurança. Pelos bons professores, que levam a esperança em seus corações por dias cheios de fraternidade, onde o amor possa ser sentido pela família universal criada por Deus. Nossa prece pela nação brasileira entregamos nas mãos do Espírito Ismael, protetor do Brasil, e pedimos que o povo brasileiro aprenda a respeitar e proteger nossa nação. Rogamos pelos idosos do Brasil e do mundo inteiro, que cada família saiba cuidar, honrar e dedicar a prática do ouvir, para escutar as histórias e opiniões dos irmãos da terceira idade. Deus Pai, pedimos pelas pessoas que passam fome, pelos trabalhadores que não conseguem manter o sustento de suas famílias. Abençoa os voluntários que não pararam nesta pandemia e levaram e continuam entregando alimentos nas comunidades e nas ruas. Muita gratidão e que assim seja. Após a prece inicial, que nos acalenta, que nos traz harmonia, que nos prepara para um momento de reflexão. O Evangelho de hoje é o capítulo 23, Moral Estranha, e o item não vim trazer a paz, mas a espada. E diz o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus 10, 34, 36. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não. Vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra seu pai,
a mãe contra a sua filha e a filha contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas 12, 49 e 53. Os itens 11 e 12 são a explicação dessa passagem de Jesus. Lembrando que a sua mensagem, apesar de terna, de harmoniosa, de esclarecedora, orientadora, ela também poderia trazer a disseminação de uma animosidade inclusive em família, entre os irmãos, entre os parentes de uma mesma família. É de se imaginar que um espírito tão doce como Jesus, cheio de bondade, pudesse dizer assim de uma forma tão intensa, tão forte, né, estas palavras, que não veio trazer a paz, mas a espada, que veio separar o filho do marido, o marido da mulher, etc. Essas palavras, elas de fato não estão assim em flagrante contradição com o seu ensino. E nem é uma blasfêmia atribuir-lhe linguagem de um devastador, de um conquistador. Mas são palavras de sabedoria. O que Jesus queria dizer com isso? Mesmo elas não devem ser tomadas ao pé da letra, né? Porque na verdade mudaria completamente o ritmo de sua missão na Terra. Mas o que ele mostra é que a sua orientação gera turbulências e discórdias, porque uns vão rejeitar e outros vão aceitar. Então, numa mesma família, nós vamos encontrar aqueles que aceitam e aceitam como ela deve ser, vivida como ele viveu, dando exemplos e mostrando o que deveria ser feito, e outros terão compreensões, entendimentos bem diferentes, mesmo utilizando a mesma palavra, o mesmo evangelho. E é óbvio que, por outro lado, ela com certeza traria turbulências, porque ela é paradigmática, ela vai quebrar paradigmas de uma sociedade tão machista e tão imperiosa, né, do tempo de Jesus. Mas vale também para os nossos dias, porque nós não compreendemos ainda a mensagem de Jesus. Compreendemos da forma interpretativa da letra, mas ainda em espírito nós não a entendemos. Então haverá com certeza muitas oposições à sua palavra, e o que nós temos visto até hoje é que isso vem acontecendo. Há muitas palavras, há muitos lábios pronunciando as palavras de Jesus, mas um entendimento completamente diferente. E mesmo aqueles que poderiam compreender, haverá resistência, porque ela bate de frente contra um poder, o poder temporal. Ela vai de encontro, né, e não ao encontro, ela vai de encontro às necessidades ou inclusive os interesses dos grandes grupos econômicos, né, do próprio sistema capitalista, da forma como os homens vivem mergulhado no egoísmo e no orgulho. Então é óbvio que Jesus sabia disso e diz: não, a minha palavra ela é diferente, porque ela vem causar dissensões, porque a humanidade ainda está muito afeita a viver sob o domínio do orgulho e sob o império do egoísmo, né? Então a ideia, a mensagem de Jesus, ela nos traz esta reflexão, porque é uma ideia verdadeira. Porque se fosse falsa, ninguém se perturbaria com ela, não haveria dissensão. Mas como ela é verdadeira e ela está assentada em bases sólidas, né, e só é possível entrever o futuro se for de fato compreendendo essa mensagem como Jesus trouxe. A mensagem do amor em profundidade, a mensagem da compreensão, do perdão, de bater da outra face. Então são máximas que são muito difíceis de serem vividas, né? Até mesmo na contemporaneidade, no nosso tempo de agora.
Então, os espíritos vão dizer, à medida da importância e das consequências de uma ideia nova, nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Tá vendo? Então, ela vinha provocar isso porque a verdade, ela desperta, né? Pela sua intensidade, né, de força, ela desperta a cólera dos adversários. Então, que possamos lembrar que é uma ideia profunda e que não é apenas repetida em palavras, dita como mantras. Ela é uma palavra de vida, de verdade e de uma intensidade enorme na vivência espiritual, na vida do espírito. Que possamos compreender, ler várias vezes para entender que não tem nada a ver com violência o que Jesus estava falando, mas os homens iriam se violentar entre si ao tentarem viver ou pelo menos entender a sua mensagem. A sua mensagem, ela vinha bater de frente aos costumes da época e como até hoje ainda bate de frente com os nossos costumes do mundo contemporâneo em que vivemos. Boa noite a todos. E agora vamos fluidificar as nossas águas e em sintonia com o Pai Maior, rogamos a Ti, Senhor, neste momento, as energias e os fluidos a serem depositados nesta água sobre nossas mesas, como também para os rios, mares, oceanos, enfim, para quem tanto necessita, deixando nelas a cura do corpo físico e espiritual. Nos protege, nos ampara e que a luz do Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Obrigada, Mestre.